sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos iniciando mais um episódio e dessa vez para falar sobre uma agência especializada em comunicação corporativa. Pelo 5º ano consecutivo, a maior agência de comunicação corporativa do Nordeste. E para falar sobre a Engaja Comunicação, estou aqui com o sócio-diretor Adriano Muniz. Adriano, é um prazer receber você aqui. Lá atrás, eu acho que eu não vou pedir nem para o pessoal voltar no vídeo. Lá atrás, conversei com o Marco Aurélio. Foi, junto com o Mauro Costa da D2M, foi uma conversa super especial, mas eu acho que vale essa atualização aqui, a gente contar um pouquinho sobre a história desse negócio, que é uma inspiração para o mercado local. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Gabi, assim, é uma honra para nós estar aqui com você, estar no espaço do Nosso Meio, agradeço o seu convite, do Fernando, da Tamires. Para nós é sempre bom conversar sobre o mercado de comunicação e, sobretudo, sobre o mercado de comunicação corporativa, que é a praia da gente, aquilo que a gente ama fazer, o que a gente faz todos os dias. Muito bom. Queria que você começasse do início. Como começou tudo? Sobre formação, sobre até o nome Engaja, por que Engaja Comunicação? Vamos voltar aí nesses 10 anos atrás. Conta um pouco. Eita, história longa, viu, Gabi? Vamos lá, né? Assim, eu vou voltar para... Eu vou falar um pouquinho da minha formação em si, porque que eu escolhi ser comunicador, né? Eu fui descobrir que eu gostaria de ser comunicador, acho até um pouco tarde. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Então, acho que todo adolescente, jovem, criança quer ser jogador de futebol no Brasil. E eu, de fato, jogava até um pouco bem e tal, e eu fui adiando essa coisa da escolha da minha profissão, porque eu achava que ia dar certo ser jogador de futebol. Só que eu fui percebendo ao longo da minha vida, né, aquilo que me rodeava, que eu era, de fato, assim, eu tinha algumas tendências muito legais para a comunicação. Sempre fui muito comunicativo, eu me acho um cara simpático, tenho um pouco de carisma, né? Eu acho que eu não preciso ser modesto para falar isso, acho que quem me conhece vê que eu sou assim muito... Reconhece já, né? Gosto muito de interagir com as pessoas, gosto muito de conversar, sou um cara leve, brincalhão. Então eu acho... E sempre gostei de TV e de jornal. Então quando eu percebi isso, eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho... Se não der certo no futebol, vou ser comunicador. E como vocês sabem, eu estou aqui, então não deu certo no futebol. Acabei fazendo faculdade de jornalismo na UFC e, enfim, fui construindo minha carreira, graças a Deus, desde o 2º semestre da comunicação, nunca parei de trabalhar, né? Comecei na rádio universitária, na UFC, e de lá para cá já são 32 anos de profissão. E, enfim, fui construindo minha carreira, passei pelo Jornal O Povo, pela TV Jangadeiro, cheguei na Verdes Mares, passei 10 anos na Verdes Mares, que foi o lugar que eu mais tempo trabalhei. E lá na Verdes Mares eu conheci o Marco Aurélio Cabral. O Marco Aurélio foi meu estagiário. O Marco já tinha essa visão maravilhosa que ele tem hoje do mercado, né, do mercado não só de comunicação, mas do mercado de uma forma geral, do mercado de negócios. Sempre foi muito business, sempre gostou muito de política. Então ele tinha uma visão muito diferente daquela da maioria das pessoas com as quais eu trabalhava. Então, e engraçado, ele era meu estagiário, a gente batia papo, ele dizia, Adri, bora montar uma empresa, cara. Eu disse, mas o Marco, menino velho desse, me chamando para montar a empresa. E eu falava, ele quer não vai ser legal, porque ele é muito jovem, eu nunca sonhei em ser empresário. Aí eu ficava ouvindo, ria, enfim, as primeiras conversas sobre empresas nasceram lá nos anos 2000, ali 2006, 2007, na TV Verdes Mares. Foi a época que ele estagiou lá comigo. Mas aí o tempo passou, o Marco foi para o governo, trabalhou, foi porta-voz de governo, a gente nunca deixou amizade, sempre continuou sendo muito amigo. E quando foi em 2014, né, ele estava encerrando a jornada dele no governo, ele voltou a me procurar para a gente... Lembra daquela história sobre empresa? Vamos montar a empresa. Eu disse, Marco, cara, agora não dá, eu estava na Assembleia nessa época, eu não tenho como montar a empresa agora, porque eu estou aqui numa missão, eu era coordenador de comunicação da Assembleia, mas depois, quem sabe? Né? Quem sabe a gente começa essa empreitada juntos. E aí o tempo passou, aí ele procurou o Daniel Rios, que o Daniel era meu amigo, o Daniel foi meu catequizando, então tudo aconteceu ao meu redor. Que ele perguntou, então preciso de uma pessoa, quem tu acha, cara? Quem é que combina, quem é que pode somar? E o Daniel estava começando na comunicação corporativa, tinha acabado de se formar. Eu disse, cara, o Daniel é um cara muito massa, tem umas qualidades, tem valores muito parecidos com os nossos, eu acho que é uma pessoa boa para começar essa jornada contigo. Procurou o Daniel, acabou ano depois surgindo a Engaja, um ano depois. E aí eu estava nessa missão, nessa caminhada pública. Quando terminou minha caminhada pública, eu decidi encerrar. Em 2017, eu já estava no finalzinho, eu disse, rapaz, em 2018 eu vou estar junto com vocês. E aí em 2018 começou essa corrida de eu estar dentro da Engaja. Eu cheguei
o carro já estava andando, o bonde já estava andando. E muito bem andado, assim. Os meninos têm qualidades que eu não tenho, aliás, têm muito mais qualidades do que eu tenho. Eu tenho que reconhecer isso. E eles já tinham esse pé na comunicação corporativa, que foi uma coisa totalmente nova para mim. Eu tinha uma visão de redação e uma visão de comunicação pública totalmente diferente. E eu cheguei para aprender muito com eles já estavam caminhando, já tinham muitos clientes. E aí, quando eu cheguei, a coisa, né, cresceu ainda mais. Eu acho que eu também contribuí um pouco e a gente chegou hoje. Adriano, você falou algo que o Marco Aurélio enxergou, você até deu esse briefing para ele, né? Ó, Daniel tem um perfil, tem os valores parecidos, e eu acho que no início são esses valores que viram o fundamento da empresa, né? Queria que você voltasse nesses 10 anos e o que você percebeu que estava lá há 10 anos atrás e que permanece na Engaja, e permanece de uma forma ao ponto das pessoas conseguirem enxergar isso e conseguirem retroalimentar, né? Porque eu acho que quando a empresa tem um DNA e valores muito definidos, é isso, né? Entram pessoas que... É igual gente, né? A gente chega perto de quem parece com a gente, né? Os colaboradores vão chegando perto porque vão reconhecendo isso e vão fazendo parte dessa história. Total, O que é que você pode citar aí? Sim, eu acho que assim, a Engaja, eu tenho certeza, a Engaja ela é uma empresa muito diferente. Eu sempre falo para quem está entrando no time, vocês estão vindo trabalhar numa empresa diferente. Por que é uma empresa diferente? Porque os 3 sócios são diferentes. A gente tem muitos defeitos, e eu admito e reconheço isso, mas a gente tem algumas qualidades das quais a gente não abre mão, alguns valores dos quais a gente não abre mão, né? A integridade, o respeito, a humildade, a simplicidade, o trabalho, o fato de sermos doadores o tempo todo. A gente é sempre doador, Gabi, na Engaja. Os 3, né? Então, desde o início lá atrás, a gente sempre vai se doar para o cliente. A gente sempre vai dar mais do que o cliente precisa. O cliente pede assessoria, mas no meio da assessoria ele pede para fazer algo que não tem nada a ver. A gente vai, entrega e não cobra. Né? Essa é a característica dos doadores. Essa definição de doador não é minha, é do Adam Grant, que é um psicólogo famosíssimo norte-americano, que ele fala que existem 3 tipos de pessoas: os domadores, os tomadores e os compensadores. O tomador já fala, só aquele que só toma. O compensador só quer fazer algo por você se você der algo em troca. E a Engaja não, a Engaja ela é doadora. Ela sempre dá. E é claro que é o nosso negócio, mas a gente tem essa característica muito forte de ter o olhar do cliente, de se entregar para o cliente e se dedicar. Então esses valores que eram nossos desde que a gente nem tinha Engaja ainda, eram nossos desde que nós éramos profissionais, na verdade desde que nós éramos gente, né? Essa coisa da integridade, da simplicidade, do respeito, da amizade, de ter um ambiente muito contributivo, colaborativo. Então a gente foi formando essa empresa a nossa imagem e semelhança, assim, parafraseando um pouco a Bíblia, né? Então assim, e toda empresa, ela é isso, ela é um retrato daquilo que os donos são. Então, e a gente, como tem esses valores muito bem definidos e muito claros para aqueles que vêm caminhar com a gente, eles acabam bebendo um pouco desses nossos valores e que, na verdade, formam a nossa cultura até hoje. Muito bom. E como é importante, né? Eu acho que isso faz com que as marcas e as pessoas entendam que construir uma relação demora. Então, você precisa construir esse elo de confiança que pode ser que comece em algo que não seja, talvez, rentável para o seu negócio. Mas é uma relação que faz parte, você tem que ter paciência, né, para construir isso. E como é bom, porque você faz sem querer receber nada em troca. Sem ser compensador. Exato, é genuíno, né? É genuíno. Agora, falando um pouquinho sobre esse reconhecimento, vocês têm saído em rankings e as pessoas reconhecem isso vocês em premiações. Vocês são a única agência do Nordeste entre as maiores do Brasil, liderando os rankings regionais em faturamento, equipe e clientes. É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né? Na prática, me conta um pouquinho sobre Gabi, assim, o que isso representa, né? Eu acho, assim, eu considero, eu converso muito com os meninos, com o Marco e o Daniel, e falo, caramba, como a nossa responsabilidade aumentou, né, nos últimos anos. E o fato, assim, de a gente ter chegado no topo do Ceará, o fato da gente ser, de fato, a maior agência, com a maior quantidade de clientes, com a maior quantidade de colaboradores, eu vejo muito como sendo um aumento de responsabilidade, né? E isso também não foi da noite para o dia, você falou isso agora há pouco, né? Isso foi uma construção, isso foi a duras penas, isso foi levando pancada,
né? Isso foi resultado de muitas horas de sono mal dormidas, e ainda são, né, na verdade, porque o empreendedor ele nunca descansa. O empreendedor não tira férias. O empreendedor não pode se dar o luxo de desligar o celular. Isso não existe, né? Isso não existe para nós, e nós temos essa consciência, né? E eu acho que esse pensamento, que essa construção, ela foi uma construção de nós três, mas ela teve a mão e a ajuda e a contribuição de muita gente, né? De parceiros como o Nosso Meio, de parceiros como os nossos veículos. Caramba, o que seria da Engaja sem os veículos de imprensa? Por isso que nós somos tão, como vocês e os veículos tradicionais, não os mais antigos. O que seria da Engaja sem esses veículos? Por isso que na Engaja nós somos ferrenhos, destemidos defensores da imprensa de qualidade, da imprensa tradicional, né? Porque sem ela a Engaja não existiria, né? E eu acho que nós chegamos, né, Gabi, assim, voltando um pouco diretamente para a sua pergunta, nós chegamos onde nós chegamos, porque eu acho que a gente conseguiu ter uma leitura de mercado um pouco estratégica, porque nós começamos como uma empresa de assessoria de imprensa, embora a gente já tivesse um olhar digital, nós somos uma empresa de 2015, 2016, porque o digital estava ali, começou a bombar, o digital que eu falo de redes sociais, né, de redes sociais sobretudo. As redes sociais no Brasil, elas começaram a explodir em 2010, mais ou menos, o Facebook em 2010, 2009, 2010, logo depois, 2012, 2013, ali o Instagram começou, mas a explosão do Instagram foi exatamente no surgimento da Engaja, que ainda hoje é a rede mais importante, né? Na minha avaliação, a rede social mais importante no que diz respeito a relacionamento, mas para mim a rede mais importante é o LinkedIn, né? Então, a gente foi percebendo essas mudanças no mercado. E a gente foi percebendo e foi começando a ir aprendendo e atuando e fazendo o time aprender para a gente poder entregar para o cliente. Então, o espectro de serviços que a Engaja tem hoje, que hoje nós somos uma agência completa, 360 graus, a gente faz tudo para o cliente no que diz respeito à comunicação, porque eu acho que a gente teve um olhar estratégico para aquilo que o cliente precisava, né? E aí isso fez com que a gente fosse crescendo, porque lá a minha agência, eu não tenho vergonha de dizer isso, a gente vai crescendo à medida que sejam, obviamente, são dois pilares que me apontam o caminho de crescimento, eu digo, de gente e de atendimento, né? de serviço. Primeiro, o cliente precisa, né? Se o cliente precisa, então cresceu. E dois, o olhar estratégico. Rapaz, o mercado daqui a pouco vai precisar disso. Acho que é bom a gente montar um setor dessa área. E aí foi crescendo, com o crescimento do time foi crescendo o faturamento e nós fomos naturalmente nos tornando a maior do Nordeste. Muito bom. Agora falando sobre isso, acho que existem marcos específicos onde você consegue perceber que, nossa, acho que a gente está crescendo, a gente está... Quais foram os marcos que você pode descrever, momentos que você viu que, nossa, a gente precisa agora ter outro posicionamento, porque a gente ganhou uma escala de negócio que é diferente, uma responsabilidade que é diferente. Então, se você pudesse citar, acho que 3 momentos que você viu esse crescimento apontando. Eu me lembro assim, em 2019, Gabi, se eu não me engano, tá? Aí vocês me perdoem, aí os meus sócios, o time que está me assistindo, que lá nós temos uma característica muito forte na Engaja, a gente tem gente que está desde o começo na agência, né? Então nós somos uma agência que cuida muito dos colaboradores, então eles não saem, graças a Deus, nem vão sair. Então, em 2019, quando a gente assumiu a conta da OAB, acho que foi assim o primeiro grande cliente assim de 2018 para 2019. Aí eu disse, rapaz, a gente está entrando num jogo pesado aí, porque os clientes grandes estão acreditando na gente. Eu acho que tinha já alguns outros clientes grandes, mas esse para mim foi um marco, para mim especificamente. E aí eu fui, então a entrada dos grandes, o fato das grandes empresas, das grandes organizações e instituições começarem a acreditar na gente, né, darem esse voto de confiança e estarem conosco na caminhada, a OAB está com a gente até hoje, graças a Deus não vai sair. E aí, depois de OAB, foi um processo assim, rápido, com vários clientes grandes entrando, né? Então eu acho que essa coisa da confiança dos grandes players na Engaja, tanto locais quanto regionais e até nacionais, foi a primeira coisa, foi o primeiro marco. O segundo marco, Gabi, eu acho que a pandemia. Né? Com a pandemia, ela foi um marco para todas as pessoas, entidades, organizações. Mas a pandemia ela foi um marco para a Engaja, ela foi um marco para todas as empresas. Porque foi aí que a comunicação começou a ser percebida pelos CEOs, pelos donos das empresas, como essencial, como fundamental. Eu não posso ficar sem. Então, é o segundo marco. E o
terceiro marco, eu não sei nem se tem terceiro marco, Gabi, assim, eu nem sei se tem como enumerar. Eu acho que eu vou dar aqui um marco, algo que aconteceu que a gente percebeu que a gente estava muito grande, a nossa desorganização. Eu vou aqui parafrasear o Deusmar Queiroz, né? O Deusmar fala, da Pague Menos, ele fala que se pudesse mudar a frase que tem na bandeira brasileira, ele colocaria progresso e ordem, não ordem e progresso, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente cresceu, e aí como é que uma empresa organizada crescendo como a gente cresceu, como a gente está crescendo? Então, nós somos reconhecidamente uma empresa um pouco desorganizada. A gente está batalhando agora para tornar essa empresa ainda mais profissional. Eu acho que nós somos, se nós compararmos com outras agências em nível de Brasil, nós somos muito organizados, nós olhamos para algumas áreas de maneira muito inteligente, por isso que a gente conseguiu crescer, mas a gente ainda é um pouco desordenado. Né? Então eu acho que essa desorganização, caramba, tá chegando cliente, não tem gente para atender, e tá chegando mais um, e é um serviço novo, a gente não sabe fazer, bora aprender a fazer. Então eu acho que isso foi assim, muito característico. A gente, rapaz, nós somos muito grandes e a gente precisa olhar para dentro e assim, o que é que nós vamos fazer para vislumbrar esse futuro que está chegando, né? E vocês foram entendendo isso à medida que foi crescendo a quantidade de pessoas, vocês tiveram que mudar a estrutura física, aumentar a estrutura física. Inclusive, a gente fez no Instagram do Nosso Meio, siga, @onossomeio, uma visita guiada lá na sede da Engaja para vocês conhecerem, entenderem um pouco dessa parte que não é desorganizada, é porque ele olha internamente, mas para quem olha o ambiente e tudo, você vê que não é desorganizada, é super organizada, é uma inspiração para o mercado local e para o mercado nacional. Mas vocês viram que tinha que se movimentar, eu acho que é muito disso, né? Você vai crescendo e você vai tendo que aumentar a equipe, mas uma coisa que você falou no começo da sua fala é que a gente gosta de cuidar das pessoas. E, de fato, vocês têm esse perfil. Eu queria que você contasse um pouco dessa parte de gestão de pessoas, desse entendimento de que os colaboradores são um patrimônio da Engaja e como isso, de fato, você tem que valorizar, porque cansa, gente, cansa você treinar pessoas, você colocar ela de acordo com o DNA, do que faz sentido com a empresa, e você ter isso, de fato, é um patrimônio. Eu queria que você contasse um pouco de como vocês implementam esse cuidado na rotina de vocês. Eu acho que a empresa, Gabi, ela tem alguns diferenciais. Eu falei de alguns deles aqui conversando com você, mas essa coisa de cuidar das pessoas talvez seja o nosso maior diferencial. Eu não canso de repetir que as pessoas, o nosso time é o nosso maior patrimônio. Né? E ainda mais pensando numa empresa de serviço. Né? Assim, você falou da nossa sede. É uma sede bonita, uma sede super moderna, bacana, né? Assim, bem, que tem fit com o mercado corporativo. Mas caramba, são mesas, cadeiras e computadores. Cara. Qualquer pessoa que tenha algum dinheiro guardado ou que consiga um financiamento bancário, consiga comprar no cartão, vai fazer isso. Não tem muita dificuldade você ter um espaço bonito e colocar mesa, cadeira e computador. Não tem dificuldade. Você tem dinheiro, você faz. Agora, você ter gente de qualidade. Digo mais, gente com propósito para acreditar naquilo que você faz. Eu sempre falo nas minhas falas na empresa, caramba, vocês confiam nesses 3 marmanjos. É muita responsabilidade, né? Há 10 anos, confiar naquilo que o Adriano fala. Acreditar no caminho que o Adriano aponta, no caminho que o Daniel e o Marco apontam. Então é muito massa isso. Eu sou muito orgulhoso do meu time. Né? Eu tento, de todas as formas, eu sou pelo meu time. Eu sou para o crescimento individual de cada um deles. Sou para o crescimento financeiro de cada um deles. Sou para o crescimento do aprendizado, da mentalidade e da formação de cada um deles. Então, o nosso time é o nosso maior patrimônio e é uma coisa que a gente faz diferente na empresa. Podemos fazer melhor? Podemos. Acho que tem caminhos aí, a gente tem conversado e feito algumas coisas para melhorar ainda mais esse cuidado com o nosso cliente, com o nosso time. Né? Porque eu falo sempre, qual é a melhor forma de cuidar do cliente? Cuidando do time, porque é o time que cuida do cliente. Não é? É o time que está no front, é o time que atende a ligação, é o time que responde o WhatsApp, muitas vezes até fora do horário. Não é?
mostrando o que é disponibilidade, cuidado, carinho com esse cliente, porque para ele é importante o cliente dar resultado, porque se o cliente der resultado, vai ser bom para ele. Então, essa cultura que a gente tem para imprimir, se for bom para o cliente, é bom para você. Então, eu acho que essa característica de cuidado com o time, de tornar a agência um lugar próspero para ele enxergar, na Engaja eu posso crescer. Na Engaja, se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu vou crescer. Então, a gente deixa isso muito aberto e isso é muito claro para quem trabalha na empresa. E como é importante isso virar um diálogo, uma conversa, né? Porque cuidado, a palavra cuidado é muito complexo. A gente tem um super parceiro que é a Unimed Fortaleza, a gente fala muito sobre isso, sempre nas pautas da Unimed, nas conversas que a gente tem. A complexidade da palavra cuidado e o entendimento do que é cuidado para aquela pessoa. Então, assim, para você conseguir descobrir, redescobrir, né? Porque pode ser que cuidado nessa fase da vida da pessoa, cuidado é até aqui. Sim. Aí vamos dar um exemplo, uma colaboradora mulher virou mãe e tal, o cuidado virou outro cuidado, vai até aqui. Então, assim, Perfeito. é um entendimento das pessoas, então por isso que o diálogo tem que ser constante. Porque vai evoluindo, vai mudando, as coisas vão mudando de lugar. Então, assim, é de fato um lugar que você tem que revisitar sempre, né? E essa revisita é cansativo pra caramba. É cansativo. Exige muito da gente. É cultura do feedback, a gente tem na empresa. Dar feedback é cansativo pra caramba. E às vezes você vai dar um feedback, você que está conversando sobre... O meu feedback vai ser assim para a Gabi, eu vou falar sobre isso, quero ouvir dela. Mas a Gabi vem, quando ela vem falar comigo, é coisa... Caramba, ela tá com uma visão totalmente diferente. Você tem que ouvir, refazer esse feedback, e daí você sair com uma construção de algo para ela. E isso é cansativo, isso demanda tempo, né? Nós temos a cultura do feedback na empresa, dando alguns exemplos desse cuidado, a cultura do feedback. Nós temos, ainda um pouco insípido, mas a gente vai querer colocar isso com cada vez mais clareza, esse plano de evolução pessoal e profissional para cada colaborador. Nós temos um cuidado muito forte com a saúde mental, a gente tem psicóloga dedicada para atendimento dos funcionários, né? Nós temos formações do time para o time, que é toda quarta-feira, que é o Engage Insights. Aí pode falar sobre qualquer coisa, né? Que aí é o time formando o time cuidando do time, e nós temos também formações externas. Gente de fora para poder dar palestra para o time, para os líderes, sobretudo. As lideranças têm um papel fundamental na empresa. A gente é uma empresa que valoriza muito as nossas lideranças. O Marco brinca, nós temos tanta liderança nessa empresa. Ele fala brincando, né? Mas é algo também que a gente construiu. A gente sabia que sozinho a gente não ia conseguir arrastar, né? Conseguir atender mais de 150 clientes com qualidade. Então nós temos 5, às vezes eu até perco a conta, 6 coordenadores de conteúdo, temos 3 heads, né? E a gente se preocupa muito com a formação dessas lideranças, porque são eles que fazem baixar o que a gente acha e pensa da empresa para o atendimento, para quem está lá no front com o cliente. Então tem mais coisas que a gente faz, caramba, mas enfim... A gente conversa ao longo, fala um pouco sobre isso. E vocês compartilham muito sobre isso, viu? Não sei decorar do Instagram da Engage, se quiser compartilhar, mas tem muito disso. Eu já tinha visto dessa formação do time pro time, achei super legal. Engage Insights. Legal. E aí, entra lá no Instagram da Engage para você acompanhar um pouquinho dessa rotina e entender mais sobre a estrutura do negócio. Agora, falando de estrutura do negócio, eu acho que, de fato, o que vocês constroem para as empresas é a reputação. Sim. E as pessoas foram entendendo cada vez mais a importância de reputação e como a reputação é um ativo importante para as empresas, né? A gente até estava conversando antes como a pandemia foi uma virada de chave para isso também, para esse entendimento. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. O que é que mudou da visão das empresas, do mercado em relação à reputação e como vocês foram evoluindo ao ponto de entender que agora construir reputação não é só para a imprensa, tem que construir reputação para a IA também, porque virou aí base de pesquisa para todo mundo. Conta um pouquinho sobre isso. É engraçado, Gabi, porque antes era clichê, né? A reputação é o principal ativo das empresas. Mas com essa... Eu gosto dessa palavra, dessa fluidez da nossa sociedade hoje, né? Assim, dessa superficialidade da sociedade. Porque hoje você está aqui e amanhã você não está mais. Hoje eu penso... Eu não estou elogiando esse comportamento, tá? Eu estou sendo um pouco crítico. As pessoas hoje elas não conseguem mais ter pensamentos ou terem análises
construídas e sólidas sobre as coisas. Você fala, não, hoje é assim, não, amanhã já não é mais, mudou de ontem para hoje, não é? Não, mas que uma intensidade volátil, né? A pessoa é intensa, mas ela muda. Exatamente. Muito rápido. Então essa volatilidade a qual você se referiu, isso é muito preocupante, né? Então eu acho que reputação, esse ativo reputação, ele foi se tornando cada vez mais visível e importante. Eu acho que a pandemia ela foi fundamental para isso, você falou, e eu vou reforçar, as empresas começaram a perceber isso. E eu reforçar as pessoas também, a construção da sua própria reputação. E outra coisa, muitas vezes essa própria reputação sendo aliada à empresa, à organização para a qual você trabalha. Né? Hoje a gente vê os CEOs aí sendo a principal, né, sendo o persona branding das suas empresas. A gente vê a CIMED, vê Magalu, vê XP, tantas outras empresas, o nosso meio, que tem o Fernando L e a Tamires. Enfim, tem a Engaja comigo, um pouco de assim comigo. Assim, as empresas têm rostos, e isso tudo passa por construção de reputação. Né? E o que é reputação? O pessoal que está me assistindo, assim, a reputação, muita gente, a galera do marketing, sobretudo, que é um dos nossos stakeholders aqui do nosso meio, fala um pouco que reputação é branding, e também é branding, só que reputação é algo muito maior. Reputação é como o outro me enxerga, isso é reputação. Qual é a reputação do Adriano? Como o outro me enxerga. Qual é a reputação da FIEC? É como as pessoas enxergam a FIEC. Qual é a reputação da Gabi? Como as pessoas enxergam a Gabi. Então, reputação é algo tão sério, mas tão sério, e passa por N ativos de comunicação. N. Aí passa por mídia paga, passa por marketing, passa por assessoria de comunicação, que a gente chama de mídia orgânica, né? Passa pela rede social própria, pela rede social da empresa, passa por branding, passa por logo, por marca mesmo em si, por logo, não marca a concepção do que é marca, daquilo que te marca, mas o logo. Então é uma série de coisas, então uma série de ativos vai construir tua reputação. E mais do que nunca, eu acho que hoje o ativo é o principal, a reputação é o principal ativo das empresas. Né? E as empresas que se preocuparam mais na construção desse ativo reputação ao longo do tempo, elas resistiram. Elas ainda continuam sendo as mais importantes. Então essa fluidez a qual eu me referia, essa volatilidade que nós conversamos, ela não pode acontecer com reputação. Você vê a Coca-Cola. A Coca-Cola é o que é porque é a construção de mais de 100 anos dessa reputação. Por que a Apple, por que as pessoas podem até não ter um celular Apple, mas elas reconhecem o poder, a qualidade que a Apple tem. A Nike, a Adidas, tantas outras, e N marcas. Né? Marca nacional Itaú. Por quê? Ao longo de muito... Aí você vê o que hoje? As grandes marcas digitais buscando essa consolidação de reputação. Através dos veículos tradicionais, através da assessoria de imprensa. Você vê o TikTok anunciando na Globo, você vê a Amazon anunciando na Globo. Né? Você vê esse cross-media entre as empresas. Na busca de quê? Na busca de venda. Não, pessoal. A venda vem depois. É muito mais fácil vender depois de construir reputação, Gabi. É muito mais fácil. Porque isso é aquilo que a gente chama de uma venda consolidada. Não é um espasmo de venda, não é um pico de venda. Eu vou vender sempre. Porque eu vou consumir um produto que tem reputação e a reputação faz com que eu advogue aquela marca. Eu compro e não só uso, eu advogo, eu defendo a marca. Construção de reputação. Então, assim, é um ativo muito importante, é o ativo mais importante para as empresas e nós estamos aí nessa luta para fazer com que as empresas, as grandes empresas, as médias e as grandes, Gabi, eu acho que já reconhecem a reputação como um grande ativo. As pequenas, né, e para o mercado brasileiro, para quem não sabe, a empresa pequena é até 99 funcionários. É muita gente. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa pequena ainda, tem 84. É uma empresa pequena ainda.
Mas é mesmo assim, 80, 90 pessoas, é uma empresa pequena só dentro do espectro, acho que é o Sebrae que classifica até 99, se não me engano, como empresa pequena. Na estatística, Na estatística, né? Para você ter a sensação, né? a sensação, caramba, e o faturamento, né? Então, elas precisam também perceber, pequenas e médias sobretudo, perceber a importância dessa construção de reputação. E aí, falando sobre reputação, né, que você trouxe o significado da impressão do que o outro tem de você, eu também já vi uma fala específica, que é o que as pessoas falam de você quando você não está presente, também fala sobre reputação. E aí você falou um pouco dessa volatilidade, das pessoas estarem cada vez mais mudando o posicionamento muito rápido. Então, existe um desafio em monitorar a reputação. Isso. Porque às vezes as pessoas criam uma opinião de algo que viraliza e algo que, enfim, cria uma narrativa que nem sempre é a correta, vai passando a informação, chega no outro de uma forma totalmente desconstruída. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade, não, diria desafio, né, de monitorar essa reputação. O que é que vocês têm investido? Você até citou, né, esse entendimento, a gente tem que criar o setor tal, porque isso está apontando no mercado. Quais setores talvez surgiram a partir disso, desse entendimento que, para monitorar a reputação, a gente não precisa trabalhar dessa forma, a gente precisa acelerar, porque a gente precisa olhar para isso, para essa rede social e para isso aqui também. Me conta um pouquinho sobre isso, de como vocês estão blindando a reputação dos clientes. Você sabia, Gabi, que tem empresas grandes do Brasil, acho que é a Vale, se não me engano, a Vale ela faz o monitoramento de sua reputação ouvindo o seu fornecedor, ouvindo o seu time interno. O que é que vocês têm ouvido da Vale fora da empresa? O que é que você tem ouvido da Vale dentro da empresa? E monitora essa reputação da empresa. Olha que massa, legal, né? Porque não só a reputação externa, mas interna também. Que legal, porque olhar do outro é todo mundo, né? Exato, exatamente. E tem muitas formas de você acompanhar essa reputação, não é? Eu acho que a forma que o mercado te enxerga é algo que você pode fazer. A forma que os veículos de imprensa te enxergam é fundamental, né? A forma que a sociedade ou aquele que utiliza o seu produto de alguma forma te vê, tá? Gerir crise ou se prevenir contra crise é uma forma de você gerenciar essa reputação. Então tem muitas coisas que você pode fazer. Né? É claro que muitas empresas não têm como fazer tudo. Depende muito da demanda do cliente. Para mim, o importante é focar nisso. Isso, depende da demanda. De dinheiro mesmo. Às vezes não tem como pagar tudo, como fazer tudo. E depende, né, daquilo que a empresa também deseja para ela e o que é importante para ela. Eu acho que uma coisa que é importante na Engage, que a gente sempre fez, a gente não é também chegar com um monte de produto para a empresa. A gente pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. A gente pode até fazer isso, de certa forma, em alguns momentos, mas eu acho que você primeiro ouvir. Será que a empresa está madura? Por exemplo, a gente tem um cliente que semana passada eu ofereci a gente montar um comitê de crises. Né? Porque você monta um comitê de crises para que ela não aconteça, para que a crise não aconteça. É uma forma de você gerenciar a reputação e você acompanhar essa reputação. Né? E você guardar essa reputação. Só que eu não vou sugerir para toda a empresa você ter um comitê de crise, que às vezes não é preciso, às vezes a empresa nem maturidade tem para ter comitê de crise. Né? Então eu acho que vem um pouco desse olhar estratégico da empresa, dos nossos colaboradores, que a gente exige muito do nosso time, tem um olhar estratégico. Quanto mais a gente se aproximar da estratégia do cliente, né, do olhar, o que é a estratégia, daquilo que é importante para ele continuar se mantendo e lucrando. Para nós é importantíssimo que o cliente lucre. E incutir isso para o time. Que ele continue. Às vezes não é ele ter uma postagem no Instagram no nosso meio. Importante talvez seja, mas será que para ele é importante aparecer no Instagram do nosso meio? Às vezes não é. Às vezes para ele é importante aparecer no Instagram da revista de automóveis do eixo sul e sudeste. Então, ter esse olhar estratégico, é importante aparecer na Globo. Será que o cliente a Globo é sempre importante? Será que é sempre importante estar na Globo? Às vezes não. Às vezes tem um veículo bem nichado, muito mais específico, que é muito mais importante para o cliente. Então, isso é ter um olhar estratégico. Olhar para onde ele está olhando. Na Engage a gente tem um dos nossos valores, um dos nossos pilares é o foco do cliente. Não é foco no cliente, é o foco dele. Nós temos que ter o olhar do cliente.
entendeu? Então eu acho, Gabi, que é isso. Então existem algumas formas de você ser guardião dessa reputação, né? E aí a Engaja foi crescendo, hoje a gente tem um comitê é ótimo, né? A gente tem um setor na empresa, um grupo de funcionários que quando tem crise nas empresas atuam, né? Hoje a gente tem uma forma de você gerenciar, é acompanhar influenciador, falando da tua marca. Hoje a gente tem um setor de influencers na empresa, que a gente não tinha antes, onde nós temos pessoas dedicadas a fazer relacionamento com influenciadores. Nós não tínhamos, né? Nós temos hoje na agência, a gente percebeu que reputação é importante, é claro que assim, é aquilo que eu sempre falo, o nosso serviço mais importante é a assessoria de imprensa, é o serviço com o qual nós temos mais clientes, nós atendemos mais clientes, mas a mídia paga, ela também pode te ajudar nessa construção de reputação. Então a gente hoje tem uma agência dentro da empresa para fazer campanha, a gente fazia coisas mais paulatinas, né? Como é que eu posso dizer assim? O cliente nos demandava algo de mídia paga, a gente ia e fazia. Hoje não, a gente tem um setor específico. Hoje nós temos um setor específico de marketing, com time próprio, para ajudar o marketing das empresas. O cliente quer, eu quero fazer um stand. Aí a gente o próprio coordenador de conteúdo ficava atendendo. Eu tinha dificuldade com o coordenador olha a palavra, coordenador de conteúdo. Stand não tem muito a ver com conteúdo. É muito mais design, muito mais marketing, isso, né? com marketing e tal. Então hoje nós temos um time de negócios e um time de marketing para atuar junto ao cliente. Então foram coisas que a gente foi percebendo de maneira um pouco desordenada, reconheço, mas que foram dando certo e estão dando certo, sabe, Gabi? Eu acho que tudo com esse objetivo de quê? De oferecer o serviço de qualidade para o cliente, para que ele atinja os objetivos dele. Não é a minha vaidade enquanto agência, não é a minha vaidade enquanto funcionário, mas é para ajudar o cliente a chegar lá. Eu achei muito legal quando você falou foco não no cliente, mas do cliente. E aí, quando eu falo do cliente, né, você falou dessa visão estratégica, de ter um olhar, que eu diria até um olhar regionalizado, de entendimento de o que é importante de fato, o que não é importante. Talvez não seja importante a comunicação em massa, mas uma comunicação mais focada. Isso. E aí a Engaja expandiu sua presença, né? E hoje atua em São Paulo, Brasília, até fora do Brasil. A sede é aqui em Fortaleza, inclusive pertinho do nosso espaço, do Espaço Nosso Meio. E eu queria que você falasse como manter essa qualidade que você citou quando você tem essa atuação tão ampla, né? Primeiro, da responsabilidade, que você já citou outras vezes, que é muito legal de vocês carregarem isso, esse entendimento de que para você atuar nacionalmente, até internacionalmente, você não precisa estar no eixo Rio-São Paulo, você pode estar atuando aqui do Nordeste, aqui em Fortaleza. E segundo, para falar sobre esse olhar regionalizado, esse entendimento de cada região, o que é que vocês fazem para conseguir não perder essa mão do foco do cliente, não no cliente? Assim, nós nascemos com um objetivo claro, é aquilo que foi a construção e a transformação ao longo dos 10 anos, né? Com o objetivo claro de ser uma agência do Ceará, né? A gente pensava assim, não, vamos ser uma agência de Ceará, atender bem os clientes cearenses. A gente nem pensava em ir para São Paulo, nem pensava, enfim, de chegar onde nós chegamos. Enfim, as coisas aconteceram, né? Graças a Deus. Porque nós temos muito amor à nossa terra, muito amor ao nosso estado, muito amor à nossa cultura, muito amor pelas empresas e entidades que atuam no nosso estado. E eu acho que nós surgimos no mercado para atender um pouco de um gap que esse mercado tinha. Embora tenham agências que sejam mais antigas do que nós e que nós respeitamos muito, né? Nós temos um carinho muito grande, respeitamos a sua história. Eu acho que a Engaja, pelo fato de ser a agência mais nova das grandes, ela é a empresa mais nova das grandes de comunicação corporativa, a gente acabou percebendo alguns gaps do mercado, da necessidade desse mercado. E eu acho que a gente conseguiu entrar, a gente foi entrando, foi validando o nosso trabalho e as empresas gostando e referendando e indicando, e aí a gente foi crescendo. E eu acho que isso foi muito importante. Então, e aí a gente foi crescendo, né? Foi do Ceará, foi para o Nordeste. Na verdade, do Ceará a gente começou a atender clientes nordestinos, ainda só do Ceará, como você falou, a gente pode atender qualquer cliente no mundo todo aqui do Ceará, né? No meu Ceará é assim, então a gente consegue. Então daqui do Ceará a gente ampliou para o Nordeste e agora mais recentemente a gente
ganhando essa capilaridade, a gente foi já está no Piauí, né? A gente já tem sede no Piauí. E muito provavelmente veremos, sede que eu digo, gente trabalhando lá, né? E muito provavelmente, eu vou dar um spoiler para você, a gente deve estar chegando também ao Rio Grande do Norte. Né? Então a gente vai ter gente no Ceará, só no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte e no Piauí. Né? Antes de chegar no Piauí, a gente já estava em São Paulo. Tem 2 funcionários em São Paulo, 2 funcionários em Brasília. E nós temos uma funcionária trabalhando em Porto, no Portugal. Né? Inclusive, já fizemos alguns trabalhos para clientes europeus. A partir dessa atuação e desse trabalho da nossa coordenadora Tainá, que está lá em Portugal, teve que se mudar para lá. E a gente, obviamente, com o nosso cuidado com o colaborador, a gente não vai perder a Tainá. Ela vai assistir, ela vai ver como falar do que eu estou falando dela. Olha aí, Tainá, declaração. Isso aí é para deixar salvo no seu coração. E a gente não podia perder a Tainá, então a Tainá está lá atuando lá do Porto, na cidade do Porto, lá de Portugal. Enfim, nós somos hoje uma agência que está em todos os lugares do Brasil e somos atrevidos e estamos na Europa, né? Mas nós temos um olhar muito voltado para o Brasil. Tivemos, ser claro, assim, Gabi, para ser claro, a gente teve dificuldade quando a gente chegou em São Paulo, porque a gente ainda tem, porque existe um preconceito com as agências cearenses, né, com o cearense, de certa forma. A gente tem que estar desbravando. Eu acho que o nosso meio também passa um pouco por isso, conversa com o Fernando fala que não é fácil você chegar em São Paulo, você chegar no Sudeste e desbravar. Né? A gente já atuou, já trabalhou para algumas empresas, para eventos em São Paulo. Caramba, como é difícil. Como os jornalistas, né, dos veículos de lá ainda torcem um pouquinho o nariz quando a gente chega com sugestões, chega para fazer uma visita, chega para se relacionar. Enfim, a gente está nessa luta diária, nessa batalha diária. Nós somos muito aguerridos, nós somos muito corajosos. A gente falava sobre coragem aqui antes da nossa conversa. A gente sabe que a coragem é uma característica muito grande, que deve ser uma característica muito importante para os empreendedores. E nós somos muito corajosos, nós somos muito atrevidos. Né? E essa coragem ela é sustentada por uma série de coisas. A gente busca muito aprender, a gente é humilde, a gente baixa a cabeça quando está errado. Enfim, estamos nesse desafio de nos consolidarmos como uma agência nacional. Hoje nós somos a 17ª, acho que você citou, estamos entre as 20 maiores do Brasil. Somos a 17ª em faturamento, clientes e quantidade de funcionários. Mas acho que é só o começo. Né? Eu acho que a gente pode ir muito mais em nível de Brasil ainda. Encerrando nossa conversa, né, eu fiquei pensando enquanto você falava, né, que o Marco tentou várias vezes lhe convencer de você, enfim, empreender. Eu queria que você contasse, primeiro, por pura curiosidade, contasse qual foi o argumento que fez você, de fato, entender que empreender, estar dentro da Engaja e entrar nessa sociedade fazia sentido. E se esse argumento até hoje, porque eu acho que existe, para você permanecer na trajetória que você está, existe um convencimento diário, um entendimento de propósito que se renova todos os dias. Não sei se você tem essa sensação, né? Todos os dias. Eu, em relação ao propósito do nosso meio, que envolve coragem, que é coragem para mudar e evoluir, eu tenho essa sensação. Acho que diariamente é renovado esse sentimento de cumprimento de propósito, entendimento de que aquilo continua fazendo sentido e que vai continuar fazendo sentido. Então, acho que isso é renovado sempre, né? Mas eu queria que você relembrasse o que foi que ele disse ou o que foi que você enxergou que fez você topar esse desafio, né? Ali há 10 anos atrás, não há 10 anos atrás, porque você entrou, o negócio já estava acontecendo, mas o que fez você entender e o que é que você espera dos próximos 10 anos? O que é que você prefere? Será que vai mudar esse argumento? O argumento continua o mesmo na sua cabeça para você continuar investindo e entendendo que a Engaja faz sentido não só para você, para os outros sócios e para o mercado? Eu sou cristão, assim, cristão não, Gabi, eu falo que eu busco ser cristão, porque dizer que eu sou cristão, eu acho que é muita responsabilidade. Ser cristão, as pessoas hoje banalizaram essa coisa de ser cristão e eu não banalizo, tá? Eu falo assim muito, eu dou carão, inclusive, nas pessoas. E ser cristão é muito difícil, então eu estou em busca, tá? E uma das características do cristão é buscar melhorar a vida das pessoas, né? Ajudar o outro, né? Seja com conhecimento, seja financeiramente, seja
empregando as pessoas. Então, quando eu me formei em comunicação, eu tinha como propósito o quê? Eu quero utilizar a comunicação para transformar a vida das pessoas. E o empreendedorismo foi da mesma forma. Eu acho que o Marco me fez enxergar que eu, como empreendedor, como empresário, eu poderia transformar a vida de muita gente. E é exatamente isso que eu faço hoje. Eu transformo a vida de 84 pessoas internas. 84 colaboradores. Isso só na Engaja, né? Temos a Digital College, que você conhece também. São só na Engaja 84 pessoas. A Digital College a gente faz outro episódio. É verdade, é verdade. Mas vamos lá no Digital College Fortaleza, no Instagram, e conheçam a nossa escola de tecnologia. Então, o Marco falou, Adriana, a gente vai conseguir continuar fazendo isso, cara, transformando e melhorando a vida das pessoas. Então, internamente, nós temos 84 pessoas, nós temos os nossos clientes, mais de 150 clientes para ajudar a melhorar a comunicação deles, fazer com que eles cresçam mais, que eles lucrem mais e para que eles empreguem mais. Olha a cadeia de transformação. Né? E isso sem falar no trabalho que a gente faz, que atinge a sociedade, que muitas vezes chega na sociedade. Então, caramba, eu sou muito orgulhoso assim, da nossa trajetória e eu sou muito feliz de ter tomado aquela decisão lá atrás. Muito feliz mesmo. Eu estou muito realizado hoje, mas eu estou realizado, mas eu sei que tem muita coisa para fazer. Eu não desanimo. Quando eu estou querendo às vezes a gente está cansado, normal, nós somos seres humanos, a gente cansa, a gente acorda nos dias ruins, mas quando eu busco esse propósito de que empresa, é uma coisa que o Marco sempre fala, né? A empresa tem razão social, né? Então nós temos uma razão social para existir, uma razão social para acontecer, que é o propósito ao qual você se refere. Né? O nosso propósito é construir opinião positiva. Caramba, numa sociedade que há tanto pessimismo, que está tanta gente falando mal do outro, pessoas negativas, pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas financeiros, para a gente falar de coisas positivas, né? Então, esse propósito é o que nos move e eu acho, você pergunta a sua segunda pergunta, o que eu espero para os próximos 10 anos é que esse propósito continue sendo o nosso guia. A gente sempre acorde com esse brilho no olho, com esse brilho no olhar, com essa vontade de fazer as coisas darem certo e tornar a nossa sociedade, a nossa empresa, as empresas para as quais a gente trabalha, tornar lugares melhores e possam crescer cada vez mais, gerando mais emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. E espero que você continue contando aí com o Nosso Meu para contar essa história, porque eu acho que, como é bom, né, a gente parar para se revisitar um negócio, esse entendimento de pilares que são tão importantes para vocês e que servem como exemplo para quem sabe, quem está se formando agora, que tem alguém perturbando para empreender, que vale a pena. Vale a pena muito por conta disso que você disse, né? É a satisfação de poder melhorar e evoluir, e fazer com que outras pessoas evoluam também. Então, parabéns pelo negócio de vocês. Vocês carregam a responsabilidade de representar a gente, né? Representar o Nordeste. Mas eu acho que a satisfação é muito maior de você poder, de fato, contribuir com o mercado e contribuir com a vida das pessoas. Porque, no fim, nós somos pessoas, né? No fim, a gente é só a gente mesmo. E como a gente pode evoluir, evoluir o outro. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Engaja. Obrigado, Gabi. Assim, eu sou muito feliz por poder ser um parceiro do nosso meio desde o dia 1. Nós somos parceiros do nosso meio, então a gente tem um orgulho muito grande de ser parceiro e tem um orgulho de ter um veículo de marketing criado no Ceará. De marketing e comunicação para falar do nosso mercado, para falar do nosso meio, para falar dos nossos profissionais. Então, vida longa ao nosso meio. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Muito bom. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o_nosso_meio e, claro, o Nosso Meucast, toda sexta-feira, no seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.